Fala, Freud, beleza? Guilherme aqui. Hoje a gente vai descobrir o que tem por trás da mente do marinheiro mais famoso do mundo. Sabe de quem eu tô falando? Desse cara aqui, do Popeye. E a gente vai entender também o papel da Olivia e do Brutus. E eu já vou logo deixar um desafio aqui pra você. Eu duvido que você vai escrever aqui no comentário a idade verdadeira do Popeye, da Olivia e do Brutus. Será que você vai se ligar nesse fato aqui no vídeo? Vamos ver. O personagem Popeye apareceu a primeira vez nos quadrinhos criado por Elzie Crisler Seeger em 17 de janeiro de 1929, em uma tira de jornal. E em 1933 ele foi adaptado para uma série de curta-metragens que durou até 1957. Mas tem um fato aqui que muita gente não sabe, inclusive até você que está assistindo pode ser que não saiba. O Popeye existiu de verdade e o seu nome era Frank Rock Figel. Ele foi marinheiro e depois de sair da marinha, ele foi contratado para trabalhar numa taverna na cidade de Chester, Illinois, para limpar e manter a ordem. O Rock ele tinha uma reputação de se envolver em diversas brigas, o que fez com que ele ficasse com os olhos deformados. Por isso o apelido dele não é Popeye, é Pop Eye, ou seja, olho estourado em português. Mas agora me surgiu uma dúvida, será que a ideia do Rock Balboa saiu daqui do nome de Popeye? Pode ser. Faz sentido, hein? Citando aqui o famoso psicanalista Carl Jung, o Popeye ele personifica o arquétipo do herói. Arquétipos, resumindo aqui para você que não sabe, são um conjunto de repetições sucessivas de uma mesma experiência durante muitas gerações e armazenadas no inconsciente coletivo. Ou seja, todo mundo sabe o que é um herói. É uma informação passada de geração para geração. O Popeye enfrenta desafios, luta contra vilões como o Brutus, a Bruxa do Mar, e protege aqueles que ele ama, especialmente quem? A Olivia Palito. O uso do espinafre para ganhar força reflete o aspecto mítico e transformador do Popeye. Ele é constantemente desafiado pelo Brutus e nunca recua. Eu não me lembro aqui de nenhum episódio que o Popeye recuou. A determinação dele é inabalável, independente das dificuldades que ele enfrenta. Comer o espinafre simboliza a transformação e o acesso a um poder interior latente do Popeye. Isso serve como um rito de passagem, onde o Popeye ele transforma a sua condição inicial, que é o seu potencial oculto, em uma ação efetiva, que é a sua força heróica. Agora se liga só, o Popeye da vida real sempre estava fumando um cachimbo. Por isso que ele falava só com um lado da boca, e isso a gente consegue observar no desenho. O Popeye da vida real, ele era muito bondoso com as crianças, gostava muito de contar sobre várias aventuras imaginárias dele e ele sempre se gabava da sua força e das proezas que ele conseguia realizar utilizando ela e garantia toda vez que ele nunca tinha perdido uma briga sequer. O criador do desenho Popeye diz que conheceu o Frank quando ele era jovem ainda. Ele ficava ouvindo as suas histórias e anos depois homenageou o Frank com o personagem marinheiro Popeye. Seguinte, hein, galera? Tá curtindo esse vídeo? Então vou parar um pouquinho só para você dar aquele like nervoso que vai fortalecer o canal e vai fazer a gente crescer mais pro YouTube. Valeu, seu apoio é muito importante. O psicanalista Carl Jung fala que o herói frequentemente assume a tarefa de proteger os mais fracos ou vulneráveis. Nessa perspectiva, o Popeye está sempre pronto para defender Olivia e outros personagens também, demonstrando todo o seu papel protetor. Em várias mitologias clássicas, o herói muitas vezes adquire força ou habilidade através de objetos mágicos ou através de rituais, como a espada Excalibur do Rei Arthur ou o martelo do Thor. O espinafre do Popeye funciona de maneira igual. Mas, assim como o Popeye, se liga só, a Olivia Palito também foi inspirada em uma pessoa de verdade. A Olivia era a personificação de Dora Pascal, dona de um armazém em Chester, e que era muito alta, magra e usava o cabelo com um coque. Ela pode ser vista como a representação do ânima do Popeye. No conceito junguiano, o ânima é a parte feminina da psique masculina, e a Olivia desempenha um papel crucial na vida do Popeye, sendo a sua motivação e inspiração para muitas das suas ações heróicas, refletindo como que o ânima pode direcionar e moldar as ações e decisões de um indivíduo. A relação do Popeye com a Olivia, ela pode ser vista como uma tentativa de integrar esses aspectos femininos na psique dele, tornando ele um ser mais completo e equilibrado.
A Olivia é frequentemente retratada como uma donzela em perigo, o que leva o Popeye a confrontar os desafios e crescer através dessas experiências. Essa dinâmica do Popeye com a Olivia espelha a jornada interna de reconciliação e integração dos aspectos femininos dentro do Popeye. Agora, mais uma curiosidade que eu duvido que você sabia. O Dudu, o comedor de hambúrguer, seria William Wind Bill, o primeiro empregador do desenhista e que adorava comer os hambúrgueres que eram vendidos na onde? No bar que o Popeye real trabalhava. O Brutus representa a sombra do Popeye, ou seja, os aspectos sombrios e indesejados da psique dele. Ele é o oposto do Popeye. Ele é forte, agressivo e competitivo, personificando os traços que o Popeye suprime ou talvez rejeita em si mesmo. A sombra representa os aspectos reprimidos ou não reconhecidos da nossa psique, frequentemente projetados em outras pessoas. A luta física entre o Popeye e o Brutus é como uma metáfora para a luta interna do Popeye com seus próprios demônios. O uso do espinafre para derrotar o Brutus simboliza a capacidade do Popeye de acessar e integrar aspectos positivos do seu oposto para superar os desafios que ele enfrenta. Jung acreditava que a integração da sombra era essencial para o crescimento pessoal. Para o Popeye, confrontar e superar o Brutus não é apenas uma vitória externa, mas também um passo crucial na sua jornada de autodescoberta e integração psíquica. Galera, é o seguinte, não se esqueça de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é muito importante, o YouTube entende que o conteúdo é de valor, manda para mais pessoas, a gente vai crescer junto, precisamos fortalecer esse canal aqui e vamos formar uma comunidade bacana. Valeu! Elsie Seeger, até o fim da vida, enviava dinheiro para o Rock como uma forma de agradecer ele. Porém, o Rock só foi saber da contribuição dele na criação do Popeye já nos anos finais da sua vida. O desenhista Elsie Seeger morreu de leucemia em 1938, aos 43 anos, antes de ver o Popeye se tornar um dos desenhos mais famosos e queridos da cultura pop mundial. Quanto a Rock, o verdadeiro Popeye, ele morreu em 1947, perto de completar 80 anos, e na sua lápide foi esculpido a seguinte mensagem: inspiração para o marinheiro Popeye. Quando eu falo de arquétipos e inconsciente coletivo, eu quero dizer que o Popeye e os outros personagens da série podem ser vistos como manifestações disso. O conflito constante entre o Popeye e o Brutus e a busca do Popeye para proteger a Olivia refletem narrativas universais de luta entre o bem e o mal, amor e proteção. Comparando o Popeye com outros mitos de diferentes culturas, a gente vê como que o inconsciente coletivo opera. Eu vou te dar dois exemplos aqui. Hércules e Popeye. Assim como o Hércules ganha força sobre-humana quando ele vai realizar os seus 12 trabalhos, o Popeye obtém a força através do espinafre, permitindo que ele supere desafios aparentemente insuportáveis. Ou o herói com mil faces. Joseph Campbell, influenciado pelo Jung, descreve que a jornada do herói é como se fosse um monomito encontrado em todas as culturas. O Popeye segue essa jornada arquétipica, enfrentando provações, recebendo ajuda mágica, que no caso seria o espinafre, e retornando transformado. O Popeye é extrovertido, ele está constantemente enfrentando desafios e protegendo a Olivia Palito, mostrando uma atitude extrovertida. Ele é sociável e mantém relações significativas com os outros personagens. A vida dele é cheia de aventuras, confrontos que ocorrem no mundo externo. O Popeye ele possui um forte senso de justiça e moralidade. As suas ações são muitas vezes guiadas por um desejo de fazer o que é certo e proteger os vulneráveis, e também lutar contra as injustiças. A relação do Popeye com a Olivia é central nas histórias. A sua motivação para lutar e enfrentar desafios geralmente vem do amor e do desejo de proteger a Olivia. E você sabia que o Popeye foi o primeiro personagem da história em quadrinhos a ganhar uma estátua? Pode crer, é verdade. Em 1937, na cidade de Crystal, no Texas, uma grande produtora de espinafre inaugurou uma estátua do Popeye para comemorar o aumento das vendas da verdura. Mas nem sempre, saiba que nem sempre, o espinafre foi a fonte do poder do Popeye.
Nas primeiras histórias em quadrinhos, ele ganhava força quando ele acariciava um passarinho chamado Bernice. Se eu não me engano, era uma galinha. O Popeye é prático e focado no presente. Ele usa o espinafre de maneira imediata para resolver os seus problemas. A sua capacidade de perceber, responder rapidamente às ameaças e desafios também indica uma forte atenção aos detalhes. A intuição do Popeye parece ser um pouquinho menos desenvolvida quando a gente vê o desenho. Ele não costuma planejar a longo prazo ou considerar possibilidades abstratas. Em vez disso, ele reage aos acontecimentos de forma imediata e concreta. Diferente do que muita gente pensa, o Popeye não apresenta uma idade tão avançada. Ele apenas tem um rosto deformado, só isso. Porque ele nunca foi mostrado nos desenhos com a idade de um homem velho, se você for parar para pensar. Não tem cabelo branco, não tem nada. Curiosamente, no site oficial do Popeye, o Popeye tem um site, a idade dos personagens são descritas como: o Popeye tem 34 anos, a Olivia tem 29 anos e o Brutus 36. Já deixa lá nos comentários se você assistiu até aqui. O Popeye ele tem uma relação equilibrada com o seu ego, usando o espinafre como um símbolo do seu potencial oculto e força interior. Esse ato é um processo onde ele integra aspectos inconscientes da sua psique, que é a sua força potencial, em sua consciência, ajudando ele a se tornar uma versão mais completa e poderosa de si mesmo. O Popeye, através da lente junguiana, é o arquétipo do herói, que luta contra sua soma, que é o Brutus, e busca proteger e amar o seu ânima, que é a Olivia. Ele representa uma jornada onde os desafios e conflitos externos refletem processos internos de integração e crescimento psíquico. E você sabia que o Popeye já foi mascote de um time brasileiro? Não sabia não? Se liga que depois eu vou te contar. Seguinte, já se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários as idades do Popeye, Olivia e Brutus. E o próximo vídeo que você vai ver aqui vai ser sobre as curiosidades do Popeye e depois todos os personagens do desenho. E já deixa aquele like aqui também que é para fortalecer o canal. Obrigado. Fui!